Bom dia, gente. Hoje eu vim aqui falar sobre esse dia, né, que é o Dia dos Pais. Muito embora eu não seja pai, vocês vão perguntar, né, Rafa, por que no Dia dos Pais você está aqui se você é mãe? E é justamente por conta disso. O Dia dos Pais, na minha família, ele, para mim, né, ele tem uma importância, um significado muito grande, porque eu criei as minhas duas filhas sozinha, né? Muita gente aqui sabe. Então eu tive que fazer, né, esse papel de pai e de mãe, né, que eu já tinha que fazer, e também tive que fazer o papel de pai. Sendo que eu também não tinha muita referência, porque eu não tinha a referência do meu pai na minha juventude, como que era um pai com criança, como que era um pai na adolescência, eu não tinha muito essa referência. Na verdade, eu tinha referência do pai dos outros, né? Dos meus amigos, dos meus primos. E eu fui formando na minha cabeça o estereótipo, né, de como eu imaginava que seria um bom pai para as minhas filhas, né? E aí eu fui dando forma a esse pai. Nessa época eu não conhecia Jesus em toda a minha profundidade. Na verdade, eu conhecia ele, eu sabia que ele era meu Senhor e Salvador. Eu já era, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não sabia o quanto ele podia preencher, né, esse vazio da paternidade. E, a minha realidade, né, de ter crescido com esse pai ausente, com esse pai não presente da minha juventude, ele impactou toda a minha juventude, ele impactou todas as minhas decisões, é, desafios emocionais, esse vazio que a gente inconscientemente vai buscar no mundo, vai buscar nos relacionamentos, né? Porque cria-se um vazio na criança. Então eu reuni isso também, mesmo que eu fizesse isso involuntariamente, porque não tinha esse discernimento, né, do quanto isso impactava, mas naturalmente eu já fui buscando que minhas filhas não tivessem esse mesmo vazio, né? Então eu tinha essa preocupação de eu preciso preencher esse vazio delas para que elas não venham quando for jovens é, buscar também relacionamentos vazios, buscar a figura do pai nos relacionamentos dela. E eu chego a me emocionar com isso porque eu sei quanto isso é importante. E hoje eu olho, né, para elas, que são meninas jovens, adolescentes. Eu tenho duas meninas de 16 e de 13 anos, que são completamente na contramão do mundo, né? Quem conhece sabe. E foi totalmente algo assim, empírico, né? De dentro de mim, porque eu não tive nenhum direcionamento, nenhum curso, né, nenhuma especialização em como proceder com isso. Mas hoje eu também consigo ver que foi um direcionamento do Espírito Santo, né? E é aí que a gente vê, né, o cuidado de Deus. Eu até coloquei uns tópicos aqui para falar, mas eu vou entrar em outra. Na verdade, eu vou entrar nisso já, né? É, como a gente vê o cuidado de Deus, sabe? Na vida, a gente tem duas opções, né? Quando a gente passa por situações como essas que eu passei. Você é uma vítima, obviamente, mas você tem a opção de se colocar como vitimista, né? E eu confesso que por algumas vezes eu até me coloquei, sabe? Não tinha, como eu falo, não tinha conhecimento, o mundo foi muito cruel, não tínhamos o acesso que eu tenho, que a gente tem hoje das redes sociais, apoio de pessoas que a gente não conhece. Então, confesso que em alguns momentos eu me coloquei como vitimista, sim, mas graças a Deus, assim, o Senhor, ele trouxe, né, à luz o que era de verdade, eu me posicionei, né? Então eu consegui trabalhar, consegui criar as meninas,
até hoje, né? Esse desafio. E o que que isso tem a ver com empreender, Rafaela? Tem a ver que até nisso eu tive que tomar coragem. Na época que eu decidi empreender, as meninas já eram nascidas e o meu pai já era um pai presente, ele já tinha mudado todo aquele estereótipo de quem ele era na juventude. Quando eu tinha 22 anos, na verdade, eu fui ter um pai que eu nunca tinha tido e eu vou voltar nesse assunto, porque para mim isso é muito importante. Mas sobre empreender, eu lembro que eu tinha eu tinha 30 anos na época, né, 31 anos na época, as meninas eram bem pequenas e eu tinha um carro. E quando eu falei que eu ia empreender, foi uma loucura, porque o meu pai, ele sempre foi aquele pai que achava que a carteira assinada era um troféu, né? Então, se as filhas dele tivessem carteira assinada, tivessem, né, especialização, elas tinham uma segurança. Só que nessa época eu tinha carteira assinada. Eu trabalhei de carteira assinada há muitos anos, só que não era o suficiente, né, para mim, para as minhas filhas e para o que eu idealizava de futuro, né, para elas, nem para mim mais, mas para elas, né? Eu sempre sonhei em dar para as minhas filhas o que eu não tive, obviamente, dentro da medida. Eu não fiz isso de um trampolim para elas serem crianças que não tivessem limite, tá? Mas eu lembro que foi um desafio, por quê? Porque eu cresci com vários bloqueios, principalmente o bloqueio de necessidade de aprovação das pessoas. E naquele momento ali que eu precisava empreender, era um momento que eu não tinha um amadurecimento emocional grande. E quando eu falei para meu pai me chamou de doida, de você é doida, trocar o certo pelo duvidoso, isso não vai dar certo. Eu tive que buscar uma coragem, sabe, do Senhor, uma inspiração de Deus, né, referências bíblicas de pessoas que fizeram isso sozinhas e deram certo. E isso também foi muito difícil para mim, né, essa falta de apoio, porque o apoio ele é um combustível, né? Ele é uma aceleração de resultados, né? Quando você chega para o seu filho e você fala, filho, vai dar certo. E se não der, porque a gente tem que também dar essa opção de que não vai, eu estou aqui com você, isso é um acelerador de resultados. E eu não tive isso, né? Então, assim, tudo que eu tive que ter de coragem na minha vida, eu tive que buscar essa aceleração de resultados e impulsionamento do Senhor. E aí, quando eu falo que lá, né, quando eu tive 22 anos, eu tive o pai que eu nunca tinha tido, é porque às vezes eu vejo hoje pessoas com menos idade, como eu já ouvi também de uma das minhas filhas falar, porque eu não tenho pai, porque meu pai é presente, porque eu não sei, meu pai não sabe nem quem são meus amigos, quais são os meus gostos, o que eu gosto de fazer. E eu sempre trago a reflexão para também não adianta se você tem um pai dentro de casa que visivelmente ele está vendo o que você tem, ele está vendo ali seus amigos, mas ele não está presente ali de alma, sabe? Que foi o que eu passei. Então você às vezes tem só uma figura paterna, né, representativa para a sociedade, mas cuja função de ser pai, de suprir aquela coisa emocional, né, esse trampolim de resultados você não tem. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando eu fiz 22 anos, que o meu pai ele mudou, que ele começou a ser esse pai, né, que eu desejava, começou a tomar essa forma, eu aproveitei. Eu aproveitei cada segundo ali com ele. E aproveito até hoje, né? Óbvio, meu pai ainda é vivo, tá? E aproveito até hoje essa, esse pai que eu não tive na juventude. Ficou um buraco? Ficou. Mas eu também penso que a gente tem que fazer nossa parte como filho, independente de que nosso pai é pra gente. Exemplo, né? Olha as coisas que o nosso pai, Deus, né? Nosso Deus Pai faz por nós, mesmo muitas vezes não merecendo. Muitas vezes a gente não reconhecendo que Ele é o nosso Pai, não dando ouvidos para Ele, fazendo coisas da nossa vontade, né? E mesmo assim Ele está lá
quando a gente procura ele está lá com amor. E eu acho que essa referência é tudo, sabe? Porque às vezes a gente quer colocar o nosso vitimismo no, eu não faço por ele porque ele nunca fez por mim, ou no momento que eu mais precisei, eu cresci sozinho, abandonado. Ei, Deus também já fez muito por você e não sentiu o seu amor. E mesmo assim, quando você se voltou para ele, ele estava lá. E você conseguiu perceber que muitas das vezes no seu caminho, mesmo sem você ter consciência de que ele estava lá e você consegue perceber isso agora. Quantos livramentos você teve da parte do Senhor, quantas coisas Deus fez por você, quantos caminhos ele encurtou para que você chegasse onde você está hoje, mesmo que você ainda não tivesse essa consciência, né? Refletir sobre a vontade de Deus na minha vida, na vida das minhas filhas, sabe? Me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? E a criá-las da forma que eu criei. Porque eu sei que através da minha vida eu consigo impactar outras mães que talvez não tenham esse discernimento, que talvez não tenham ainda, né, essa inspiração dos céus. Mas eu sei que a minha vida e a vida das minhas filhas podem ser espelho. Então, eu, em algum momento da minha vida, murmurei por ser mãe solteira, por ter que lidar com tudo sozinha. Achei que era difícil. Uma das minhas filhas não é registrada. Eu tentei entrar em contato com o pai e foi inútil. Mas eu penso que precisava ser dessa forma, sabe? Para que ela fosse a menina que ela é hoje, maravilhosa, para que eu desse o meu melhor como mãe. Talvez se eu fosse uma mãe que tivesse uma. Não estou justificando, não, tá, gente? Estou só trazendo uma contextualização da vontade de Deus para a nossa vida, né? Talvez se eu, Rafaela, fosse uma mãe que tivesse ali um aparato, né, de um pai cuidando comigo na época, talvez eu não fosse a mãe que eu consegui ser, a melhor mãe que eu consegui ser para elas. Porque eu busquei essa vontade graças às circunstâncias que eu passei. E todo dia, quando eu boto uma mensagem de bom dia aqui no Instagram, ou no meu WhatsApp, que eu falo, independente das circunstâncias, vamos fazer desse o melhor dia das nossas vidas. É sobre isso, sabe? É sobre, independente das suas circunstâncias, você buscar dar o seu melhor sempre. Você ser sempre o melhor para aquela pessoa que está do seu lado. Independente também das circunstâncias do que você recebe daquela pessoa, sabe? Independente se seus filhos são bons para você, você tem que ser uma boa mãe. Independente de seus filhos são bons para você, você tem que ser um bom pai. E independente do seu pai ser o melhor pai para você, você tem que ser o melhor filho. Porque o nosso espelho é sempre o Senhor, né? E ele é um exemplo de melhor filho, de melhor pai, de melhor irmão, né? De dar sempre o melhor para as pessoas, independente se as pessoas retribuem, né? E eu queria finalizar esse momento aqui, né, dessa live, dizendo que os desafios da vida vêm para transformar a gente em pessoas melhores, né? E pessoas mais parecidas com Jesus. Porque as pessoas perguntam, porque se Jesus existisse, a gente não passaria por dificuldade. Ei, lembra quantas vezes você passou por dificuldade, você foi aperfeiçoado, você foi moldado, você foi transformado, né? Que as pessoas olharam para você e viram um novo você no meio daquelas dificuldades. Eu me vejo um novo ser humano, uma nova pessoa, uma nova mãe, uma nova mulher, depois de ter passado por isso. E eu quero finalizar essa live parabenizando os pais que eu conheço, que são os melhores pais que eu já vi. E muitas das vezes, mesmo sem ter referências também de paternidade que eu conheço, muitos conseguiram ser o melhor, conseguiram se espelhar na ideia do Deus Pai, né? No que Ele é para a gente e ser o melhor, assim como eu fiz também para as minhas filhas. Tá? Aproveitem o dia de hoje, sejam os melhores filhos que vocês puderem, independente de quem são seus pais. Honrem seus pais, dê um abraço, dê um carinho, dê o amor de Cristo através da sua palavra, independente do presente que você possa dar ou não.
seja o melhor para ele, seja o melhor para sua mãe que faz o papel de pai também, e seja melhor para sua mãe também, independente se ela só faz papel de mãe. É isso, tenha um dia abençoado.